Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos capítulo 20. Estaremos lendo alguns versículos. Comunicar aos irmãos também sobre, alguém talvez já deve ter falado, né? Mas ontem estivemos ali fazendo o evangelismo, né, com Castelo do Rei, ali em Minas Gerais, Santana do Deserto, né? E deu quantas crianças mais ou menos, Rafael? Você lembra mais ou menos? 40 crianças mais ou menos, 40 crianças. Foi uma bênção. Achei interessante, eu nunca tinha ido em Minas, né? O povo muito receptivo. Chegava para chamar as pessoas, aqui no Rio eu nunca vi isso. Chegava para chamar as pessoas, entra aí. A porta aberta, chamando para entrar dentro da casa, né? Mas foi uma bênção, irmãos. Graças a Deus, Deus pôde ali fazer a sua obra na vida das pessoas. Quem a encontrou? Atos capítulo 20, versículo de número 7 ao versículo de número 11. Estaremos lendo Atos capítulo 20, versículo do 7 ao versículo de número 11. Podemos ler, amém? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Fecha os olhos em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra lida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito até o momento. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor continue a falar conosco, no nosso coração, que tudo aquilo que possa desviar nossa atenção venha a ser repreendido, que nós venhamos nos manter focados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele sai de Éfeso, ele prega em Éfeso. Um homem chamado Demétrio incita a multidão pelas obras que Deus estava fazendo naquela cidade. Então, o homem levanta a multidão cria um alvoroço, e Paulo é quase que espancado, só que Paulo é escondido. Esse homem, ele vem reivindicar, porque a sua deusa, a deusa Diana, a deusa de Éfeso, né? Ela não estava mais sendo adorada, porque chegou um tal de cristianismo, e ganhou a todo mundo. Ele vem reivindicar de novo a adoração à deusa Diana. O que acontece é que nesse alvoroço se levanta o escrivão da cidade, apazigua a multidão, e então Paulo sai dali de Éfeso e vai direto para a Macedônia. Chegando na Macedônia, Paulo então fortalece os discípulos que já haviam ali, e Paulo vai para a Grécia. Chegando na Grécia, Paulo fica 3 meses na Grécia. Paulo, ficando 3 meses na Grécia, ele intenta retornar para a Síria. Só que quando Paulo intenta retornar para a Síria, os homens ali começam a criar emboscadas para Paulo. E Paulo então não pode mais voltar para a Síria. Só que, como o problema era com a pessoa de Paulo, aqueles que estavam acompanhando Paulo, eles vão direto para Troade, um lugar chamado Troade, esperar Paulo ali. E Paulo então, ao invés de ir direto para Troade ou para a Síria, Paulo retorna da Grécia para a Macedônia, e depois
encontra com os homens lá em Troade. Chegando em Troade, irmãos, eles ficam ali mais ou menos 7 dias. Paulo, então, no versículo de número 7, vai dizer que ele toma a palavra, e quando Paulo toma a palavra, Paulo começa a ensinar como de costume ele fazia. Só que aqui, irmãos, Paulo se empolgou um pouco, né? Paulo, ele alongou o seu discurso até a meia-noite, vai dizer o texto. Paulo vai pregando e vai ensinando. Porque, irmãos, eu até entendo Paulo, porque Paulo, ele não sabia quando que ele iria partir. Porque Jesus disse para ele que ele seria um pregador, que ele iria sofrer, mas ele não sabia quando seria a sua partida. Então, sempre quando ele ia instruir, ele instruía muito. Ele trazia uma bagagem de doutrina para as pessoas, elas aprenderem de verdade e serem cristãs de verdade. Essa era a vontade de Paulo e o que ele fazia de fato, né? Então, Paulo, ele alonga o seu discurso. No versículo 8, diz assim: havia muitas lâmpadas, né? Ou muita iluminação no local onde eles estavam. Então, o homem, no versículo 9, diz que um menino, um jovem, chamado Eutico, estava assentado na janela, enquanto Paulo estava discursando, e como, talvez ali, por causa do longo discurso de Paulo, ele foi tomado por um profundo sono. Eu acho interessante a visão de Russell Shedd, que ele fala que talvez, por ter muitas lamparinas, a fumaça foi tanta que afetou aquele jovem sentado na janela, porque não tem lugar para a fumaça sair. A fumaça saiu por onde? Pela janela, e aí ele foi afetado pela fumaça, e o menino caiu lá de cima. E vai dizer o texto que foram 3 andares que ele caiu, irmãos, da altura de 3 andares. Sabemos que as casas não eram como a de hoje, né? Mas eram casas aí, 3 andares, irmãos, vai entender que é uma altura considerável, né? E essa mensagem que eu quero trazer para nós hoje, irmãos, é o sono de Eutico. Vamos repetir? 1, 2, 3. O sono de Eutico. Eu quero falar sobre esse sono de Eutico. Quando o texto nos diz assim, ó, que Eutico dormiu, nós talvez entenderíamos, não, tá bom, ele dormiu, mas não, o texto diz, e Eutico caiu em um profundo sono. Ou seja, não foi simplesmente um cochilo, irmão, foi literalmente um profundo sono. Eu não sei o que aquele jovem fez durante o dia, mas o menino, ele caiu em um profundo sono. Só que esse sono de Eutico, irmãos, parece que ele se reproduz com o passar do tempo. É isso que Deus me fazia ministrar ou pensar nessa semana, quando eu estava lendo esse texto durante um devocional à noite, que esse sono de Eutico, ele perpassa as gerações, e até o dia de hoje, temos pessoas ainda no profundo sono de Eutico, pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor, mas estão dormindo profundamente. A palavra de Deus, ela está sendo dita, sendo falada, mas é como se não estivesse sendo falada para ninguém. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu guardei para mim, eu me perguntei, falei, Deus, é para eu ministrar em algum lugar essa palavra? Ou é para mim? Mas logo de primeiro eu já guardei para mim, no meu coração. Só que aí o pastor Paulo, na sexta-feira, me mandou mensagem, e aí já veio no meu coração esse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos, amém, irmãos? Amém. Pois bem, irmãos, segundo o dicionário de Oxford, quero fazer uma leitura com os irmãos aqui, apenas de 2 significados, segundo o dicionário de Oxford, que ele diz o seguinte, só um minutinho, irmãos. O sono, irmãos, é o estado caracterizado por supressão da vigília, você não fica acordado, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial, você não consegue sentir muito bem as coisas. E o quarto significado é
entorpecimento, inatividade, inércia. Ou seja, uma pessoa que está dormindo, ela fica inerte. Você vê aquela pessoa no sono profundo, que você bota o braço dela para cá, fica, bota o braço dela para lá, fica. Se às vezes até levanta ela, levanta e fica assim, ó. Ela está dormindo pesado. Você deita ela de novo, ela continua deitada. Tem ou não tem pessoa assim, irmão? Tem. Agora, tem pessoa que você entra no quarto, irmão, você só pisou no chão do quarto, a pessoa, é ou não é? Geralmente as mamães, né? Porque a criança, né, ali, a criança acorda, qualquer coisinha já acorda. Só que o sono, ele é dessa forma, ele literalmente tira você de onde você está. Esse mundo aqui a gente desaparece. A gente literalmente entra numa inércia, inatividade. O corpo fica parado como morto. Só que eu quero fazer aqui essa comparação conosco com o sono espiritual. Porque o nosso sono é assim, a gente não trabalha, a gente não age, a gente não faz nada. Muito embora tenha os sonâmbulos, né, irmãos? Só Jesus na causa. Se deixar a chave perto, ele levanta, pega a chave, abre a porta e vai embora, né? Tem gente que é assim, conversa, briga, discute. Quem já viu alguém assim? Levanta a mão. Eu também já vi, na minha casa mesmo. Mas, enfim, eu mesmo não sou, né? Graças a Deus. Enfim, só que nós temos então esse sono no mundo espiritual, que são pessoas, irmãos, que literalmente, espiritualmente, elas não têm mais atividades, não têm mais sensibilidades, elas vivem em um estado de inércia terrível. Se passou alguém perto dela ou não passou, ela não sabe. Se tem alguém precisando de ajuda ou não tem, ela não sabe. Isso não a atinge. E eu coloquei aqui 3 coisas geradas pelo sono espiritual, que são a insensibilidade, a incredulidade e a incapacidade. Nós vamos analisar isso mais para frente. Mas primeira pergunta, como eu sei que eu estou vivendo ou eu estou dormindo espiritualmente? Como é que eu vou saber? Quero botar primeiro aqui para os irmãos, antes da gente começar a fazer essa análise de como saber se eu estou dormindo, se eu estou nesse sono espiritual, eu quero botar para os irmãos alguma coisa aqui. Primeira coisa, vamos fazer, irmãos, nesse momento, uma análise sincera uns dos outros, amém? Ou seja, uma análise individual nossa, tá bom? Individual, sincera. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, nós conhecemos esse texto que fala assim, ó, examine-se. Quando você chega lá no clínico geral, no seu plano de saúde, que eu sei que você tem, você chega lá no clínico geral e fala assim, ó, olha, eu estou querendo fazer uns procedimentos aí, porque eu estou me sentindo assim. O que ele fala para você? Vamos fazer uns exames. Ou seja, vamos fazer uma análise detalhada do seu corpo, para saber o que está acontecendo. É isso que o texto está falando aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Então, nesse momento, vamos fazer essa análise. Só que nessa análise, irmãos, eu coloquei aqui, ó, não vamos levar em consideração a nossa fama na igreja, ou aquilo que nós representamos para os irmãos, ou para as pessoas. Como assim, Daniel? Não estou entendendo. Essa análise que vamos fazer, não pode levar em consideração se você é presbítero, se você é diácono, se você prega muito, se você ora muito, se você... Irmão, aquilo que as pessoas falam de nós é um perigo, porque pode nos enganar, porque a realidade que a gente está vivendo aqui dentro, às vezes, nem sempre vai de acordo. Sim ou não? É tanto que Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o próprio Jesus vai dizer para a igreja de Sardes, você tem fama que vive, mas... Ou seja, aquilo que as pessoas falam de mim, nem sempre vai dizer aquilo que eu estou vivendo de fato. Então, cuidado com a fama que você tem. Não, aquele ali é profeta, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquela menina é conservada, e não sei o que, não sei o que. Só que, e o coração? É só Deus que contempla. Amém? Então, vamos fazer essa análise sem levar em consideração nossa fama. Segunda coisa é fazer uma análise
sem levar em consideração o que nós fazemos na igreja, qual o nosso cargo na igreja. Por quê, irmãos? Porque às vezes só porque você tem um cargo na igreja, tem uma função, você pode se achar, não, eu sou ativo, né? Tá tudo bem, eu tenho minha gravata, tenho meu terno, eu me visto como crente, eu sou uma pessoa de posição, e aí você analisa a sua vida como aquilo que você é no seu cargo, mas não é assim que Deus quer que nós analisemos nessa noite, amém? Pois bem, então vamos fazer uma análise sincera da nossa vida, você fazendo a sua e eu fazendo a minha. Primeira coisa, irmãos, o pecado está convivendo conosco, isso não nos traz, ou não nos gera nada de incômodo? Faça a pergunta para você. É o primeiro ponto, irmãos, para aquele que está vivendo um sono diêutico, essa é a diferença, para quem está vivendo esse sono ou não, para quem está dormindo espiritualmente ou não. O que tem a acontecer? A pessoa está vivendo algo espiritualmente, um pecado, e isso não gera para ela problema algum. Está numa prática pecaminosa, e isso é indiferente, eu está vivendo isso ou não está vivendo isso. Nós vamos lembrar aqui, de Juízes capítulo 16, versículo 20, quando conta a história de Sansão. Coloca no telão aí, por favor, Juízes capítulo 16, versículo 20, eu gosto desse texto, porque quando Sansão ele está no colo de Dalila, acontece o seguinte, olha o texto, ele fala assim, ó, eu sairei, e o que? Ainda esta vez, como Dante. Quando ele está no colo de Dalila dormindo, irmãos, ele acorda, ó, pensando que está tudo bem, só que diz no final do texto, porque ele não sabia, ele nem percebeu que já estava em pecado, nem percebeu que a vida dele estava entregue ao pecado, de forma que Deus estava distante dele, e ele, ó, nem percebeu. E ele estava dormindo no colo de Dalila, irmãos, Sansão está dormindo muito antes disso. Sansão já não está percebendo as coisas muito antes, desde quando ele falou ao pai dele, pai, ela agradou aos meus olhos. Irmãos, um nazireu, um separado, não tem que fazer as coisas porque agradou os seus olhos, mas tem que ver se agradou os olhos de Deus primeiro. Então, quando ele falou isso para o pai dele, ele está dizendo, ó, a visão de Deus não me importa, importa o que eu quero. Então, essa convivência que Sansão estava com o pecado já mostrou, Sansão estava dormindo também, assim como Eutico. E ele então ali vai tentar guerrear contra os filisteus, mas o Senhor já não está com ele há muito tempo. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer, usa uma canção para trazer um ensinamento que é, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Antes, nos versículos anteriores a esse, Paulo começa a dizer, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não menta mais, aquele que faz isso, faz aquilo, não faça mais, e vai dizer no versículo 14, agora desperta você que está dormindo, ou seja, você que ainda está com um pecado, ainda está com uma prática, desperta desse sono, para que Cristo mostre para você, que você não pode mais viver nessa vida. Essa é a primeira coisa então. Um dos sinais, então, para eu saber se eu estou dormindo ou não, é essa convivência, irmãos. Eu estou convivendo com o pecado e não estou me importando com isso. A segunda coisa é quando eu olho para trás e eu vejo um cristão de qualidade. Quando eu olho para o hoje, esse cristão não é o mesmo mais daquela época. Talvez eu era um cristão, irmãos, mais fervoroso. Talvez eu era alguém mais entronizado com a obra de Deus. Talvez eu era uma pessoa mais fervorosa na oração. E hoje como é que eu estou? Esse é o segundo ponto para você analisar se você está dormindo espiritualmente ou não. Olhe e faça um check-up na sua vida. Analise se alguns anos atrás, você era, de fato, uma pessoa preocupada com as coisas de Deus,
e hoje a preocupação não te alcança mais. Você é uma pessoa já despreocupada. Ou tem quem faça, ou então se fizer ou não fizer, para mim não faz diferença nenhuma. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, irmãos, é essa que eu tinha falado para os irmãos antes. A insensibilidade. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, irmãos, no capítulo 1 de Neemias está na fortaleza de Suzã. Neemias não está, irmãos, em Jerusalém, está na fortaleza de Suzã. Quando Neemias fica sabendo por seus irmãos a situação de Jerusalém, olha só, Jerusalém está queimada a fogo, os portões estão caídos, os muros derribados, a situação está em opróbrio. Neemias, ele age com insensibilidade? Sim ou não, irmãos? Neemias não poderia simplesmente ouvir, olha, seu irmão até hoje não aceitou Jesus. Neemias podia dizer assim, ó, ah tá, vou orar por ele. A gente vai orar por ele. Olha, sua mãe está no vício de novo. Não, tá bom, eu sei que um dia ela vai sair, vai largar disso. Olha, a irmã, quem foi que leu aqui o momento missionário? Ah tá, a irmã Miriam. Ó, a irmã Miriam falou que tem missionário precisando de ajuda no campo, falou das perseguições. Jesus vai ajudar, né? Eu sei que tem gente lá que vai ajudar. Essa insensibilidade, irmãos, esse algo que nos impede de sentirmos na pele, literalmente, termos compaixão daqueles que estão passando por algo, também demonstra um sono espiritual na nossa vida. Se Neemias agisse assim, irmãos, a história de Jerusalém talvez hoje não seria a mesma. Mas só que quando Neemias recebe a mensagem, olha, o povo está sofrendo, Neemias fala, eu me assentei, eu chorei, jejuei alguns dias ao Deus dos céus. E no capítulo 2, versículo 4, Neemias já está pedindo carta para ir resolver o problema de Jerusalém, porque Neemias não só sentiu e falou, eles estão precisando de ajuda, como Neemias arregaçou as mangas e falou, vamos fazer alguma coisa. E a diferença daquele que simplesmente sente, irmãos, e daquele que sente e age é diferente demais. Porque eu senti, eu falo, tadinho, coitado, isso não ajuda ninguém, irmãos. A obra de Deus é feita com mãos de pessoas. Salvação foi feita com o sacrifício de Cristo na cruz. E buscar a almas é feita com os nossos pés e com a nossa voz. Se nós, irmãos, não acordarmos do sono de Eutico, tem o risco de nós ficarmos o tempo todo, o discurso de Paulo passando, nós nem nos importando com o que está acontecendo, no final cairmos lá de cima e morrermos. A insensibilidade é o quarto ponto. O quinto ponto, a incredulidade. Nós estamos vivendo, irmãos, num período que nós temos pessoas crédulas só na teoria, mas na prática está difícil. Quando nós falamos assim, olha só, irmãos, vamos nos reunir para orarmos por fulano, aí a gente reúne e ora ou não ora, isso é maravilhoso, foi contado testemunhos aqui, mas e quando eu estou diante de uma situação que eu tenho que orar, será que a minha fé está ativa, para eu colocar a mão no enfermo e falar, em nome de Jesus, receba a cura do Senhor? Porque pegar a caravana é muito fácil, irmãos. Já que todo mundo está orando, vamos orar. Agora, e quando eu sou colocado numa situação que é eu e o necessitado?
Me contaram um testemunho agora essa semana de que há 2 semanas atrás ou 3, eu não me lembro, lá no Peru, 5 jovens aparentemente, 5 ou mais jovens foram fazer um acampamento, foram fazer uma viagem de 5 dias, e nesse local da viagem que elas foram, elas começaram a pregar o evangelho e tinha uma igrejinha lá, e nessa igreja não podia a mulher fazer nada, né? É num lugar muito remoto do Peru, que não fala nem o espanhol, é outra língua do lugar, específica do lugar. E elas chegaram ali e começaram a pregar o evangelho, só que elas precisavam de uma base, e a base foi aquela igrejinha, só que os pastores falaram, aqui vocês não podem fazer nada, mulher aqui não faz nada, só senta e ouve, em casa pergunta o marido. Estou brincando, essa parte eu não sei, tá, irmão? Mas, enfim, nessa situação aí. Só que foi dada a oportunidade para uma delas pregarem, e elas pregaram a palavra. Irmão, Deus fez um mover terrível naquele lugar. De forma que teve uma delas, uma pastora, que teve até uma visão, e uma criança sentiu, olha, uma criança sentiu, e a pastora teve a visão. Ela literalmente viu um pé gigante pisando dentro da igreja. E aí, a pastora foi tomada e falou assim, olha, Deus, algo semelhante a isso, Deus quer fazer uma cura criativa, foi literal, foi essa palavra, cura criativa, e ninguém entendeu nada, o que seria cura criativa? E ela explicou, Deus está me dizendo que tem pessoas que não têm as pernas, e Deus vai fazer crescer pernas. Irmãos, foi espanto, todo mundo, né? Porque o pastor falou, olha, não tem ninguém aqui com isso, todo mundo aqui tem todos os membros, que eu saiba, né? Só que apontaram um idoso na rua, que não tinha um dos dedos, porque trabalhando, parece, ele perdeu um dos dedos. Irmãos, chamaram aquele homem para entrar. Nesse momento, irmãos, os pastores tinham batizado no Espírito Santo, tudo um mover terrível dentro daquela igreja. E aí chamaram aquele homem para dentro da igreja, e quando ele entrou, começaram a orar, e a irmã testemunhando, irmãos, ela falou que o dedo dele foi crescendo diante de todos, o mesmo Deus que está no Peru, está aqui no Brasil. Só que nós às vezes cremos, irmãos, por testemunhos, e cremos só de falar, mas agora na ação, Daniel, não ora não, não tem perna não, varão, tá doido, orar o quê? Cadeira de roda, pode vir, irmã, Senhor Jesus abençoa, tira todo o mal, amém, vai na paz, irmã, é ou não é, irmãos? Então a gente passou a se tornar mais incrédulo com relação a isso. Talvez seja o sono de Eutico, tirando de nós a visão de que Deus pode fazer, porque não somos nós que fazemos. E a última coisa, a incapacidade. Já vou fechar minha Bíblia que eu estou concluindo. Irmãos, a incapacidade. Por que o sono gera incapacidade? Porque você fica inativo. Você fica, irmão, sem atividade alguma. Chama para fazer alguma coisa, não sei, não dá, não posso. Não é porque a pessoa vai ter habilidade ou não vai, é porque ela sabe que ela não está em comunhão ou pedindo ao Espírito Santo capacidade para fazer ou para exercer alguma coisa. E a pergunta que eu faço para os irmãos é, irmãos, como que eu vou acordar? Os irmãos lembram como é que Eutico foi acordado? Lembra do texto? Paulo parou de pregar, atrapalhou até a pregação de Paulo. Paulo teve que parar, descer os 3 andares, abraçar o homem, ele acordou, né? Levantou, aí parece que só de raiva Paulo foi até a alvorada, até de manhã, pregando. Tu dormiu até a meia-noite, agora tu vai ouvir agora até de manhã. E Paulo pregou até de manhã. Ou seja, para eu acordar, irmãos, eu só preciso ouvir de alguém, ei, acorda!
Não tem truque de mágica, irmão, não tem que trazer camisa preta, não tem que dar lá, nó em alguma coisa, não tem truque, irmão. Nós temos que falar: Espírito Santo, me desperta. Dentro dessa análise, irmãos, em nome de Jesus, vamos pensar agora, em nome de Jesus, fecha os olhos. Em nome de Jesus, vamos fazer uma análise agora da nossa vida. Eu falei para os irmãos essas questões todas aqui, pontinho por pontinho. Eu não sei aonde está o seu problema nesses pontos que eu falei aqui, e tem outros também, mas estou falando especificamente desses que o Espírito Santo tocava no meu coração para falar. Em nome de Jesus, se você estiver, irmão, se sentindo um sonolento espiritualmente, fale: Espírito Santo, me acorda, Espírito Santo. Eu não quero morrer, Espírito Santo. Aproveita, irmãos, enquanto isso é apenas um sono, porque pode se evoluir para uma morte, e aí ser mais difícil de trazer você de volta. Enquanto é só um sono, nós podemos te despertar aqui, mas eu tenho notícia para você: ainda que você tenha morrido espiritualmente, Jesus vai dizer: ainda que esteja morto, se crer em mim, há de... Então, em nome de Jesus, se você ainda está insensível na presença de Deus por causa do sono, se você se tornou um incrédulo, o problema do sonolento é que se você jogar buquê de flores para ele não vai ver. Rolando, dormindo, vai passar por cima do buquê de flores, não vai perceber o presente ali. E quem está dormindo espiritualmente, de igual modo, irmãos, não consegue ver o presente da salvação, a importância. É por isso que quando Davi vai... Se eu vim para a igreja ou não vim, se eu adorar a Deus ou não adorar, se eu sentir ou não sentir, pouco me importa. Pastor Zé, tem pessoas que se sentem assim. Se eu estou bem com Deus ou não estou, nem sei, irmão, eu só venho para a igreja. Meu negócio é vir para a igreja. Eu venho, bato o meu cartão e vou embora. Eu venho, bato o meu cartão e vou embora. Jesus quer um relacionamento com você acordado. Jesus quer te amar mais e você amar mais Ele quer ter mais comunhão contigo e você mais comunhão com Ele, Ele quer te conhecer mais e você conhecer mais Ele, mas ainda tem um empecilho aí, o sono, irmãos, é sono, mas Jesus te trouxe aqui para você acordar neste dia de hoje. Ramandara, lamandara, 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 lamandara. Deus não dorme, não dormita, Ele também não quer que nós venhamos dormir, irmãos, porque os dias são maus e o diabo está a todo momento aí tentando jogar ciladas para nós, e se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos cair nessas ciladas. Então abra os seus olhos em nome de Jesus aqui nesta noite. Irmão, essa semana o Espírito Santo me despertou
conversando com os amigos lá no trabalho, eles falando comigo algumas coisas que estavam acontecendo em Belfor Roxo, mas eu despertei para a realidade do Brasil. Irmãos, a violência está demais, irmãos, está demais, a promiscuidade está aumentando demais, irmãos, e nós precisamos ver isso. Enquanto isso, a promiscuidade aumenta, mais cristão se coloca sentado no banco e fica lá travado no banco. Quanto mais a violência aumenta, menos cristãos exercem a sua função e o poder do Espírito Santo. Se a luz se colocar debaixo do balde, irmãos, ou debaixo da cama, ela vai iluminar o quê? A luz, ela fica lá no alqueire, lá em cima no velador, para iluminar toda a casa. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar, irmãos? Para nada mais vai prestar, senão para ficar sentado, fazendo nada. Deus nos chamou para algo a mais, irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite aqui à frente. Você que está ouvindo essa mensagem aqui, e você sabe, eu estou dormindo e não sabia. Deus me falou agora, eu estou dormindo, mas eu quero acordar. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente para a gente fazer uma oração por você em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente, a gente precisa fazer uma oração por você em nome de Jesus. Isso. Venha. Jesus está querendo, irmãos, fazer você abrir os olhos. Puf. Onde está a segunda pessoa, em nome de Jesus? Venha enquanto você tem tempo. Antes que tu caias da janela e morra. Uns irmãos, para estar aqui com os irmãos, obreiros, obreiras, venham em nome de Jesus. Daniel, eu estou dormindo, eu estou vendo a minha situação, mas eu não consigo fazer mais nada. Eu estou vendo a minha situação, mas eu não tenho forças. Venha, irmãos, Jesus quer te acordar nesta noite. Feche os olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo está dizendo para ti nesta noite: eu quero despertar a tua alma dormente. Eu quero despertar a tua alma dormente. Então, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Deus Santo, eu oro a ti nesse momento, Pai, pelos teus filhos que estão aqui, Senhor. Pai eterno, eu não sei, Senhor, o que está acontecendo de fato, mas tu sabes. Espírito Santo, visita agora a mente, o interior. Deus eterno, e estarem prontos, ó Pai, para a tua voz durante as suas vidas. Ó Pai, nós oramos a ti, Senhor, e nós cremos no teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Aplaude o nome do Senhor em nome de Jesus.